Shalom Aleichem, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Mais uma vez, estamos aqui para trazer a luz das páginas Luz da Kabbalah, do canal no YouTube, com mensagens de luz para que a gente possa buscar, o entendimento, para que a gente consiga lidar com os problemas pessoais, com os problemas da sociedade, com as dificuldades que a gente passa atualmente em todos os níveis, tá certo? Então, mais uma vez respondendo uma pergunta, tá certo, dessa playlist que estamos criando com a Kabbalah Responde, e eu acho que esse é o 5º vídeo, se não me engano, e a pergunta foi feita por um seguidor, um amigo meu próximo, o Igor, e ele perguntou como é que a Kabbalah, como é que eu via a questão da evolução do ser humano, o que é um ser evoluído. Então, particularmente, a minha resposta não vai ser baseada em algumas coisas que a gente se vê por aí, que a gente vê aí na internet, e em algum conceito que a gente está acostumado a ver, entendeu? Mas em experiência, em leituras mais ligada à Kabbalah, ligada à mística judaica e um pouco de psicologia. Eu vou citar uma frase aqui de Jung, não é muito, vamos dizer assim, na íntegra como está escrita, eu não sou muito bem, tá certo, de memória, mas eu vou parafrasear aqui o que ele falou. Ele falou que o ser humano criou artifícios muito alto na tecnologia para ir até a Lua, ou ir distante mesmo de si, mas não criou ainda, vamos dizer assim, um mecanismo para ir dentro, de si mesmo, para se autoconhecer, para buscar o seu eu interior. Praticamente isso. Depois eu posso até fazer uma postagem sobre isso, na página do Facebook e na minha página Shmuel Ben Avraham, na Luz da Kabbalah, tá certo? Então, já de antemão, peço para vocês irem até o YouTube, compartilhar, se inscrever, pedir que os amigos se inscrevam. Já fechamos o número de 351 inscritos, muito bom. Agradeço a todos que estão aí compartilhando e fazendo pergunta para que a gente venha evoluir. Então vamos lá, sem demora. Tá ligado uma máquinazinha aqui no vizinho, fazendo um pouco de barulho, mas eu acho que vai dar certo, certo? Então, ele me perguntou o que é um ser evoluído, dentro da Kabbalah, o que é ser um ser, vamos dizer assim, que já esteja num grau de evolução que nada faça mal a ele, ou que ele controle os 4 elementos. Então, a gente vê muitos filmes, vê muita propaganda de um ser evoluído, vê muita coisa que é colocada para a gente como representação ou como arquétipo de um ser evoluído. É a pessoa controlar o fogo, a água, o ar e a terra, os 4 elementos, ter um poder, vamos dizer assim, para mexer com isso e fazer mágica, fazer pirotecnia, vamos falar assim, mas isso, dentro do nosso conhecimento espiritualista e cabalístico, na minha opinião, simples e até, vamos dizer assim, reduzida ao que eu sei, o ser evoluído, ele pode, vamos dizer assim, chegar, ou ser, a controlar as nossas emoções, ou a sua emoção, e na relação para com o outro. Eu creio que hoje em dia, uma mente evoluída vai estar ligada nesse propósito. E segundo uma frase que eu ouvi, não existe ser evoluído, existe ser evoluindo. Não existe nação evoluída, existe nação evoluída, evoluindo também. Então, assim, a gente tira, às vezes, a noção da realidade do que é ser uma pessoa evoluída. Às vezes confundimos a evolução com esses desenhos de animes como Pokémon, os avatares da vida, então, e que a gente possa manipular tudo ao nosso redor, fazer mágica, transformar sentimento em passo de mágica. Isso é uma propaganda de anime, de Hollywood, nos filmes que assistimos dos super-heróis, como o Doutor Estranho e tal, ali é muita coisa cinematográfica, Então, na realidade, no dia a dia, a Kabbalah vai falar, e eu entendo assim também, que um ser evoluído, ele está com uma preocupação exata, ele está focado em evoluir a si mesmo. Eu, lendo essa questão,
de evolução, eu li um livro, estou lendo esse livro ainda, que o ser humano, a alma do ser humano, certo? Que criou, vamos dizer assim, a roda há 2.000 anos atrás, ou mais do que isso, 3, 4 anos atrás, a mesma alma que construiu uma carroça, construiu a roda para sair de um contexto mais dependente de forças físicas para sair de uma força motora, né, vamos dizer assim, movido a roda, né, a mesma alma que estava ali, né, a evolução distante de alguma coisa, estava muito menos evoluído do que hoje em dia, mas é o mesmo hoje que controla um avião que anda a 300, a 600, a 400, 500 quilômetros, um carro de Fórmula 1 ou até uma Ferrari, né? Que coisas no nível de velocidade tremenda, certo? Há 3.000 anos atrás. Hoje, esse mesmo homem que fez aquele avanço, né? De sair de uma roda, né? De uma velocidade de 30 ou 40 quilômetros, hoje controla naves, controla foguete, controla o avião, carros, motos supervelozes. Os mesmos problemas que eles tinham naquela época é tido hoje, problemas emocionais, problemas de saúde, problemas psíquicos, e hoje, mais ainda, existe muito mais problemas ligados à sociedade do que naquela época. Então, a evolução do homem, no sentido da ciência, da tecnologia, hoje, mais e mais, a tecnologia, as redes sociais estão todo dia evoluindo, mas nós, a nossa alma, o homem em si, ainda continua com as mesmas questões, com as mesmas robotização, vamos dizer assim, natural do homem, animalesca, e não consegue sair daquilo do seu ego, do seu individualismo, e isso é o que eu chamo de evolução, é você sair dessa vibe, é sair dessa questão e começar a entender de que a melhor evolução, não só para mim, mas para você, para toda geração, é saber lidar com os problemas, com os sentimentos, com as emoções, e isso vai sim melhorar, vai influenciar muito em nossas relações. Estamos vendo hoje brigas, raiva, ódio disseminado assim, sem nenhuma razão, sem nenhuma importância, as pessoas estão se degladiando nas redes sociais, e isso não demonstra muito que está tendo evolução interior do homem. Por isso esse vídeo, né, a cabala da evolução, vai nos trazer esse insight de querer, certo, é bom, a tecnologia, a ciência, a medicina, isso sem sombra de dúvida tem uma importância, teve e está tendo uma importância tremenda na sociedade. A sociedade hoje vive melhor, vive mais anos, vive assim em um patamar totalmente social, totalmente longe daquilo que vivia há 3 séculos atrás, 500 anos, 10 séculos, 12 séculos, com certeza. Isso trouxe uma evolução tremenda. Mas ainda o que eu enfatizo, o homem ainda não avançou tanto quanto no seu interior, de buscar o seu autoconhecimento, fazer perguntas do tipo: quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, quem é Deus, o que é o mal, o que é o bem, qual é o meu papel na sociedade, qual a minha missão, o que eu estou fazendo aqui. São esse tipo de perguntas que vai criar no homem o desejo de evolução e sair dessa consciência, vamos dizer assim, quase que ainda do macaco, ainda de querer estar brigando com o outro, pensando que ele é o inimigo maior. A Cabala e as obras mais refinadas de Cabala, o Zohar, o Yetzirah, o livro Sefer Yetzirah, o Tânia, esses livros vão falar de uma autoanálise, de um trabalho de evolução interior, né, buscar aquilo que é mais refinado em mim, também buscar a parte que nós somos, esse dualismo, luz e escuridão, somos bem e mal. Então buscar esse controle, buscar o equilíbrio, é isso que a Cabala vai nos ensinar. Nós estamos praticamente vivendo hoje em dia problemas ligados à questão da nossa mente, né? Nervosismo, raiva, ódio, ciúme, tudo que você passa, tudo que a gente passa vai trazer, de certa forma, um adoecimento do nosso físico, dos nossos órgãos, da nossa mente. Então, nesses dias que tudo na internet é achado, né, pode ser lido, pode ser procurado,
como a questão do termo psicossomática, que é uma doença que a gente adquire através da mente. A mente consome, escuta, ouve, fala, e isso a alma vai, de certa forma, trazer para o físico, né? Da questão física, do mental para o corpo, e isso adoece, né? A nossa vida, o nosso corpo, e a vida se torna muito mais difícil. Dentro da Kabbalah, existe um termo que a questão da reatividade, né? Ou proatividade, a gente estamos muito reativo, a gente sofre com isso, todos nós estamos sofrendo. Então, um ser evoluído, ele está, vamos dizer assim, um ser em caminho de evolução, ou de uma sessão espiritual, de uma sessão de evolução, está procurando isso, de certa forma ele vai estar se libertando dessas emoções que tanto nos adoece a cada dia, entendeu? Então, vamos entender isso um pouco, que evolução não é dominar os 4 elementos, né? Fazer mágicas, fazer bruxaria, fazer acontecer na hora que eu quero aquilo que eu quero. Isso não é evolução. Pelo contrário, vai trazer um peso enorme na nossa evolução. Evolução é buscar a luz divina, é compreender que nós somos uma extensão do outro, e com essa certeza a gente vai entender de que cada palavra que eu falo mal ou denegrindo a imagem de alguém ou religião vai trazer um peso para nossas relações humanas, né? Numa relação entre eu e meu próximo, entre eu e minha esposa, entre eu e meu filho, entre eu e o vizinho. Então, temos que entender de que a nossa reatividade, ou seja, aconteceu uma coisa, a gente na hora, a gente explode, entendeu? E aí já não há mais volta. Está feito, vamos dizer assim, a guerra. Né? Eu vendo ontem um documentário na Netflix e esse documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, em inglês, eu não sei inglês, mas a tradução era A Lista do Dia, e era um documentário sobre 4 pessoas, 3 pessoas, 3 mulheres e 2 homens, que estavam ali em países vizinhos à Alemanha e que eram judeus, e eles relatando, né, que a experiência foi muito profunda. Eles perguntavam a Deus por que eles tinham sido escolhidos para não morrer, porque foram até, vamos dizer assim, a boca do crematório, né, de Auschwitz. Outros eram no campo de concentração de Dachau. Houve vários campos, né, mas os mais famosos são Auschwitz I, Auschwitz II e Dachau, onde foram mesmo ali que houve atrocidades sem procedentes, sem muito aterrador, entendeu? E eles dizendo, falando aqui dali, e até eles não tocam em certos assuntos para não gerar polêmica ou doença. Eles querem saírem dali disposto a viver, disposto a evoluir, disposto a esquecer aquilo que houve ali em Auschwitz, ali na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. Então, eu lendo aquilo dali, e as pessoas, tem uns que é tranquilo, calmo, viram até um deputado de um estado dos Estados Unidos, e eu estava pensando ali, quanta evolução aquela alma lá tem para nos dar de exemplo. Quantos pontos negativos eles teve que eliminar, de tirar da mente para conseguir dormir. Teve uma que falou que não consegue ainda pensar holocausto e pensar em Deus ao mesmo tempo, nem holocausto, então Deus ao mesmo tempo botar esses dois na balança, porque ele não consegue ainda ter pensamentos positivos sobre isso, e ela consegue, vamos dizer assim, deixar esses assuntos em stand-by, né? Lá morto ou reprimir de um modo positivo para viver a vida, porque ela fala que foi um milagre, ela fala que está viva hoje. Não só ela, mas as 5 pessoas, os 2 homens e 3 mulheres desse documentário. Eu indico, né, A Lista do Dia. Tem cenas que eu e a minha esposa, a gente assistindo, praticamente a gente correu lágrimas dos olhos, né, porque essas pessoas, sim, tão evoluídas, ou estão evoluindo, e tem algo para trazer para a gente. Não só ela, as pessoas do passado também que sofreram, né? Você vai pesquisar histórias de escritores, de políticos, pessoas que viveram no Holocausto, como o próprio Viktor Frankl, que é um cara judeu, né, que criou a logoterapia. Essa pessoa que viveu num campo de concentração 3, 4, 5 meses, 1 ano, 2 anos, e saiu de lá e retomou a vida e disse, eu vou viver porque foi uma segunda chance.
Essa é uma consciência de mentes em evolução. E é isso que a gente tem que buscar. Esses testemunhos fortes. Na Bíblia tem um bocado, na história de Israel tem um bocado, na história secular tem um bocado. A gente vê esse ator russo, né, Dostoiévski, ele foi preso, estava na sua sessão das suas obras, e ele foi preso na Sibéria. Ele foi condenado à morte. Em pouco tempo essa morte foi revogada, e ele foi só como prisioneiro para a Sibéria. Passou de 8 anos, 10 anos preso, né? E a prisão da Sibéria era como se fosse um calabouço. Nesses livros dele, né, os livros que eu tenho aqui, fala um pouco da história dele, né? Fyodor Dostoiévski. Então, esse cara sofreu muito e estava tendo a sua ascensão naquele momento na Rússia de ser o maior escritor, né? Dramaturgo, vamos dizer assim, naquela época. Hoje ele e foi na época também, mas ele passou por um momento totalmente de desespero, de sair de uma prisão e jogar tudo pro alto e não tentar mais nada e chutar o pau da barraca. Não. Assim como o povo judeu, figuras que a gente conhece, como eu citei agora, Viktor Frankl e esse russo, né? Então, assim, nós temos que ter em nossa mente e que a maior evolução não é mexer com os 4 elementos e fazer mágicas ou querer aquilo que, na hora que a gente quer e conseguir. Não. Mas a evolução da gente, a máxima evolução, é vencer os obstáculos, passar pelo calabouço, passar pelo holocausto, como os judeus, praticamente todos que estão vivos hoje, que passaram pelo holocausto, estão com uma vida maravilhosamente linda, cheia de testemunhos. Não todos, alguns não querem saber de Deus, né, viraram ateu, mas outros ficaram mais ainda fiel aos princípios da Torá, né, e de sua tradição. Então, pessoal, esse é o vídeo que eu queria passar para vocês, a mensagem de que buscar a evolução em nossas vidas vai melhorar em todos os aspectos. É difícil, ainda estamos no nosso ego, o ego nos domina, o ego tenta nos empurrar para baixo, mas a nossa luta não é contra alguém que está fora, não é contra a religião A ou B, não é contra nada que está fora, mas que está dentro. E outra coisa, se você está evoluindo, tem a sua religião, saiba para quem você passar a mensagem. Porque se você vai procurar uma pessoa que está vibrando numa energia muito lá embaixo, numa vibe que não é a sua, não tenta passar para ele a luz, não tenta passar para ele a sua vibe, porque ele não vai entender. Não vai entender. Quem está vibrando hoje em dia em curtir, em beber, em ter farra todos os dias, tá certo? Buscar mesmo aquele prazer mesmo destrutivo, e você está buscando uma parte intelectual, está numa vibe de ler livros de história, de filosofia, de cabala, e você quer pegar aquela pessoa que está lá embaixo, com a sua filosofia, e você quer trazer ele para o seu canto, você não vai conseguir. Você vai ter um esforço totalmente sem sentido, porque tenta buscar uma vibe de pessoas que estão na mesma energia, vibrando na mesma energia e nos mesmos gostos. Sim, isso vai dar legal. Isso vai ser show, tá certo? Então, Shalom Aleichem para todos. Até a próxima com a nossa série, com a nossa playlist de vídeos. A Cabala Responde. Façam perguntas que a gente vai ver e a gente responde, tá certo? Shalom para todos e até mais.